Continuando aí com o curso de Física 2, hoje nós vamos falar sobre oscilações. Quero fazer uma observação em relação à referência bibliográfica que nós estamos utilizando, que é o Halliday volume 2, da 10ª edição. Nós vamos tratar 3 capítulos nesse volume 2, que esses 3 capítulos vão estar bem ligados um com o outro. Nós vamos falar aqui de oscilações, depois nós vamos falar de ondulatório. O Halliday geralmente coloca ondas 1 e ondas 2. Então, são 3 capítulos muito entrelaçados um com o outro. Então, não podemos queimar etapa ou queimar etapas na parte inicial desse assunto. Aqui no título do capítulo, né, eu coloquei aqui uma torre onde nós temos antenas de telecomunicações, antenas para transmissão de sinal eletromagnético. Aqui tem um balanço. Acredito que todos nós já brincamos um dia num balanço desse tipo. E aqui tem um rapaz falando num rádio amador. O que isso tudo tem a ver? Isso tudo são oscilações que são fenômenos que ocorrem de maneira cíclica. Então, aqui um transmissor de rádio, por exemplo, você tem o princípio de funcionamento dele são elétrons oscilando numa antena. Isso vale tanto para a antena de um radiotransmissor desse tipo aqui, como para o sinal de televisão que chega até na sua casa, por exemplo, o sinal do celular que você usa para transmitir, para receber, né? Então, está relacionado com elétrons que oscilam numa antena. E aqui um balanço que oscila, faz o movimento de vai e vem, que é um movimento oscilatório também. Bom, então, na natureza ocorre uma série de fenômenos cíclicos. Por exemplo, o balançar de um barco num lago, por exemplo, o diafragma do alto-falante, o seu aparelho de telefone, o seu computador tem uma saída de som e aquilo é formado por um alto-falante, e esse alto-falante tem umas membranas que vibram, e então são oscilações que ocorrem para ser transformadas no que nós chamamos de som. Então aqui, conforme até já falei antes, elétrons nas antenas de transmissores de rádio são oscilações, o pulsar do nosso coração são oscilações. Então, na natureza ocorrem vários fenômenos cíclicos, alguns naturais, outros foram aparatos criados pelo ser humano, como o diafragma do alto-falante, o transmissor de rádio. Então, você tem situações que ocorrem de maneira natural e outras que foram feitas utilizando aí a inteligência humana. E o interessante é que quando nós estudamos, por exemplo, oscilações no sistema mecânico, nós tiramos muitas informações teóricas para estender a outros tipos de fenômenos cíclicos, como, por exemplo, as ondas eletromagnéticas que carregam, por exemplo, o sinal do nosso celular. Então, nós vamos aqui neste capítulo, em nível de Física 2, nós vamos trabalhar com
ondas, e nós vamos começar falando sobre sistemas oscilantes que são mecânicos. O interessante nesses sistemas mecânicos é que podemos tirar uma informação teórica bem grande, né? E obter também um formalismo matemático para trabalhar ondas de uma maneira geral. Então, para falar de movimentos cíclicos, vamos começar aqui falando do movimento harmônico simples. Um fato bem conhecido. O famoso sistema massa-mola. Se eu pegar aqui eu tenho uma mola e tenho uma massa, uma esfera de massa m, eu vou admitir que entre a esfera e esse plano não exista atrito. Então o movimento ele é desprovido de atrito, logo não tem dissipação de energia mecânica. Então digamos que um agente externo solicite essa esferinha aqui para a direita. Aqui essa mola está numa situação de equilíbrio. Ela não está nem esticada nem comprimida. Esse aqui é o ponto onde a mola não apresenta nenhuma deformação. Se um agente externo solicitar essa massa para essa posição xm aqui e soltar essa mola, essa massa que está presa nessa mola, essa massa vai ficar realizando um movimento de vai e vem de um x máximo até um x mínimo. Essa distância daqui até o x0 e do x0 até aqui na direita são iguais. Então ele vai ficar oscilando, essa massa vai ficar oscilando aqui eternamente, uma vez que não existe atrito entre a esfera e esse plano. Então, um movimento desse tipo é um movimento cíclico. Ele apresenta uma periodicidade. Período é o tempo que, digamos que essa esferinha seja solicitada aqui para a posição x máximo. Então, período é o tempo que ela gasta para vir aqui na esquerda e voltar. Isso nós chamamos de período. É o tempo gasto para que o ciclo ocorra por completo. Isso é chamado de período. Outra informação importante também, outro conceito básico que tem aí é o conceito de frequência. O que é frequência? Frequência é a quantidade de vezes que esse ciclo, a quantidade de vezes que esse ciclo se repete na unidade de tempo. Por exemplo, vamos supor que nós puxemos essa esfera para aqui e ela gaste, por exemplo, meio segundo para vir nessa extremidade e voltar. Então aí nós vamos dizer, portanto, que o período é 0,5. Como é tempo no sistema internacional, digamos, estejamos medindo isso aqui em segundo, então meio segundo. Isso é o período, tempo que o ciclo precisa para se completar. E se ele gasta meio segundo para vir aqui e voltar, quantas vezes ele executa esse ciclo em uma unidade de tempo? Então basta você fazer uma regra de 3. Ele gasta 0,5 segundos para
para um ciclo. E quantos ciclos ele vai executar em uma unidade de tempo? Então, a nossa unidade de tempo aqui é 1 segundo. Então, vamos lá. Número de ocorrência em uma unidade de tempo. A unidade de tempo aqui no Sistema Internacional, segundos. Então, se nós fizermos uma regra de 3, nós vamos ter 0,5 que está para 1, assim como 1 está para F. E aí, isso implica dizer, se você fizer essa conta aqui, você vai ver que F é igual a 2. 2 o quê? Segundos a menos 1. Essa expressão, essa unidade aqui, segundo a menos 1, nós chamamos de Hertz. Então, F são de 2 ciclos por segundo. 2 ciclos por segundo, segundos a menos 1. Então, nós chamamos aqui de Hertz, Hz. Hertz. Nós vamos abreviar por Hz. Então, frequência é o número de vezes que o ciclo ocorre na unidade de tempo. Então, se você observar, 2 e 0,5 se relacionam dessa forma aqui. Se você fizer esse vezes esse, vai dar 1. Então, T vezes F é 1 e, portanto, T é o inverso do F. Período é o inverso da frequência, tá? Então, tá aqui a primeira relação aí do nosso conteúdo chamado ondulatória. A frequência e o período se relacionam através dessa equação, 5.2 do nosso livro-texto. Da mesma maneira que eu falei desse sistema massa-mola, eu podia pensar, por exemplo, num outro exemplo aí. Pense no ventilador. Pensa lá no ventilador, por exemplo, de 3 pás, por exemplo. Tá aqui, ó. Tá aqui o ventilador. Vamos pensar numa pá, na outra pá e na outra pá. Então, se você se você observar uma dessas pás aqui, pega uma extremidade aqui, por exemplo. Imagina que o ventilador se encontra numa rotação uniforme. Isso que eu vou falar aqui agora não vale nem naquele momento que você liga o ventilador, nem naquele momento que você desliga o ventilador. Tem que ser numa situação que o ventilador está com uma frequência angular. Já estou até usando uma expressão corriqueira aí nas oscilações. Uma grandeza física chamada frequência angular. Mas vamos pensar aqui então na velocidade tangencial aqui desse pontinho. Então, vamos supor que rotação contínua, uma rotação constante, e ele descreva uma volta. Para descrever uma volta, ele gaste meio segundo. Então, volta aqui é o ciclo. Então, esse movimento de vai e vem, você podia imaginar aqui como uma volta completa do ventilador. Então, se ele faz isso aqui, ele descreve uma volta completa em meio segundo, em 1 segundo ele vai dar 2 voltas. Então, quantos ciclos completos em uma unidade de tempo? 2. Isso é chamado de frequência. Só a título de informação, você escuta muito aí, quando você está ouvindo rádio, por exemplo, você escuta lá nas emissoras de FM o locutor falando a frequência da rádio. Por exemplo, ele diz
95 MHz, por exemplo. Então ele dá uma informação, digamos, de 95 MHz. O que ele está querendo dizer com isso aqui? O que ele quer dizer é que a emissora de rádio, lá onde ele trabalha, lá na emissora, no transmissor da emissora, tem lá uma torre, e o transmissor ele é montado, a antena é montada sobre uma torre. Isso aqui é uma haste metálica. E aí, quando ele fala que a emissora tem uma frequência de 95 MHz, mega é milhões, então isso aqui é 10 à sexta. Então seria 95, 3 zeros, mais 3 zeros, dividido em hertz. Seria 95 milhões de ciclos em 1 segundo. Então, o que ele está querendo dizer é que o elétron, ele oscila, ele faz um movimento de vai e vem aqui nessa haste metálica, com essa frequência aqui. Então, quando ele está dizendo a frequência, esse número aqui, ele está querendo dizer a quantidade de vezes que o elétron vai e volta nessa antena. Essa frequência é determinada por uma agência que regulamenta os meios de comunicação, e cada transmissor da determinada rádio lá, ele pode transmitir numa frequência específica que é determinada exclusivamente para ele naquela região. Então, são informações que você já escuta aí no dia a dia. Como isso aqui, estou usando aqui o sistema massa-mola como exemplo, os movimentos cíclicos, eles são descritos por uma função periódica. E quais são as funções periódicas? Seno, cosseno, tangente. Então, o movimento dessa partícula, ele é descrito por uma função matemática desse tipo aqui, ó. A posição dessa partícula, digamos que trouxéssemos essa partícula aqui para a direita e soltássemos essa partícula. Então, no tempo zero, por exemplo, ela teria uma posição de x máximo aqui. Então, ela ia sair daqui, vir aqui nesse extremo e ia voltar, ia ficar fazendo isso aqui. Então, a função matemática que descreve isso aí é um x de t, que é igual a um x máximo vezes o cosseno de ômega t. Esse ômega é o que nós chamamos de frequência angular. Lembra lá do movimento circular uniforme? No movimento circular uniforme, se deve lembrar que o ômega, ele é que nós chamamos de velocidade angular, ele define a quantidade de ciclos na unidade de tempo. Então, seria quantidade de ciclos, um ciclo completo é o quê? 2π. Isso na função cosseno, né? Função seno e cosseno. Tempo gasto para descrever esse ciclo completo, nós chamamos de período. Então, aqui é 2π sobre t. Aqui, ó, nessa equação aqui eu coloquei mais φ. Eu vou esquecer esse mais φ aqui por enquanto. Então, o que significa esta equação aqui? Se eu faço t igual a zero, eu vou ter cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, no instante zero, eu vou soltar essa partícula daqui, ó. E aí ela vai vir aqui no extremo, vai voltar num período de tempo que nós chamamos de t. Então, no tempo igual a zero, se t
é igual a zero, isso implica dizer que a posição é o x máximo. É o x máximo. Então, isso aqui é quando o ângulo de fase, isso aqui é chamado de ângulo de fase. Então, esse φ aqui nessa expressão, eu estou considerando φ como zero. Então, aqui, só para a gente entender direitinho, estou supondo que no instante zero, a partícula saiu daqui. Agora, se aqui eu não considerei como instante zero, digamos que eu considerei como instante zero quando a partícula estava passando aqui nesse ponto, caminhando para a esquerda, por exemplo. Então, se eu considerar isso, significa que vai existir um ângulo de fase. E aí, para a equação ficar completa, eu tenho que colocar esse ângulo de fase φ aqui. Por isso que lá na teoria completa está escrito x de t, que é um x máximo, vezes cosseno de ômega t mais o ângulo de fase. Bom, então nós falamos da equação de posição no movimento harmônico simples, no MHS, e estamos usando aqui o sistema massa-mola, que é um sistema bastante didático e para a gente entender o formalismo inicial aí de ondulatória. Ele é visível, a gente tem uma ideia bacana do que está acontecendo. Então, por isso nós estamos usando o sistema massa-mola aqui como exemplo. Então, isso aqui é a equação de posição. Note que a partícula vem para uma posição máxima, depois retorna e fica oscilando entre esse x máximo e esse x mínimo. Essa distância de x0 até x máximo, ou o módulo desse x0 até o x menos aqui, x menos máximo, ele isso é chamado de amplitude. Então aqui nós temos, aqui assim, ó, nós temos a amplitude da função, porque o cosseno varia de -1 a +1, então nós teríamos uma função que oscilaria simplesmente de -1 a +1, e aí quando você tem essa amplitude, você joga essa amplitude para onde você quiser. Então isso aqui é o x, e isso aqui é o eixo dos tempos. Digamos que por um tempo zero, a partícula, agora já vamos considerar a amplitude, então 1 vezes xm, então aqui nós teríamos o x máximo agora, ó. X máximo seria aqui, e aqui teria o menos x máximo, seria esse aqui. Então, se o ângulo de fase é zero, no instante zero nós puxamos, um agente externo veio aqui, puxou essa massa para essa posição, então ela vai ficar oscilando. Então vamos entender essa descrição aqui. Então aqui observando propriedades de funções periódicas, ó, uma observação. O cosseno de um argumento qualquer, o argumento aqui, ó, ômega t, ele é igual ao cosseno do ômega t mais ômega vezes o período. Então, voltando aqui nesta equação, ao invés de falar dessa equação, vou falar dessa aqui primeiro, ó. Propriedade de funções oscilatórias, o seno e cosseno, é que se você tem o cosseno ou seno de um argumento θ qualquer,
Quando você faz θ mais o período, você retorna no mesmo valor inicial, ou seja, cosseno de θ é a mesma coisa que cosseno de θ mais 2π. Então é isso que estamos fazendo aqui. Olha, se acrescentarmos no argumento t um período completo, aí aplicando a distributiva, nós vamos ter ômega tzinho mais ômega tzão. E aí nós vamos ter essa expressão aqui, ó, de tal maneira que ômega tzão, período aqui, vai ser igual a 2π. E isso já corrobora com aquilo que nós aprendemos lá no movimento circular, de que o movimento circular uniforme, né? De que o período, que é o período? É a distância percorrida pela partícula no movimento circular sobre a velocidade, ou seja, a velocidade, distância, aqui assim, ó, a velocidade é a distância sobre o tempo. A velocidade angular é o ângulo sobre o tempo. Vou colocar aqui um outro tipo de ângulo. Vou colocar delta θ, para não misturar com o nosso ângulo de fase. Se nós temos uma variação de θ específica, que é de uma volta só, tá aqui, uma volta só é 2π. O tempo gasto para descrever uma volta, ou seja, para descrever um ciclo, nós chamamos de período. Então, ó, 2π é igual a ômega t, conforme está aqui, ó. 2π é igual a ômega vezes o período. Então, se você isolar o 2π aqui, você chega nessa expressão. Então, são propriedades de funções periódicas que nós usamos para descrever o movimento MHS. Continuando aqui, ó. Quando eu quero falar de velocidade, então a partícula vem para a posição máxima, retorna, e aí ela vai ficar oscilando. Quando ela chega nos máximos aqui, quando ela chega nos máximos, a velocidade é zero. Ela vem no máximo, retorna, e ao retornar, inicialmente ela tem que ter uma velocidade nula. Então, para que nós possamos obter a velocidade em função do tempo, basta que nós derivemos essa expressão de posição que está aqui, ó. Então, voltemos. Ó. O que é x de t? X de t é o x máximo que multiplica cosseno de ômega t mais o ângulo de fase. Derivando x em relação ao tempo, então nós vamos ter derivada do cosseno é o menos seno, então já vou deixar o sinal aqui, vou manter a amplitude, derivada do cosseno, então eu vou derivar o que está, então a derivada é o seno de ômega t mais φ, e agora a derivada de quem está dentro. Derivada de quem está dentro é o ômega. Então, aqui está a derivada de x em relação ao tempo, que na verdade é a velocidade da partícula em relação ao tempo, que é menos x máximo vezes ômega, seno de ômega t mais φ. É essa expressão que está aqui. E esse valor aqui, ó,
x máximo vezes ômega, x máximo vezes ômega, é, na verdade, a velocidade máxima. E onde ocorre essa velocidade máxima? Lembre que o seno ele varia também de 0, de -1 a +1. E aí? O seno é uma função, digamos que esse φ aqui seja 0, por exemplo, só para ficar mais fácil para interpretar. Então, a função seno ela é nula quando θ é nulo, quando esse termo aqui é nulo. Então, num tempo igual a 0, nós interpretamos a posição em função do tempo, trazendo a partícula para essa posição. E aí, o que acontece? Na posição no tempo 0, a partícula estava no x máximo. Então, agora, no tempo 0, que a partícula está aqui no x máximo, a sua velocidade é nula. Veja bem, bota t igual a 0 aqui. Se o ângulo de fase é nulo também, você vai ter esse termo todo aqui como nulo e a velocidade nas extremidades serão nulas. Então, está aqui a equação da velocidade em função do tempo. Equação 15.6. Olha, da mesma forma que nós obtivemos a velocidade em função do tempo, nós podemos obter também a aceleração em função do tempo, obtendo a derivada da velocidade. Voltando aqui, ó. Olha a equação de velocidade em função do tempo. Está aqui a velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo, vou escrevê-la aqui então, é menos x máximo vezes ômega seno de ômega t, mais o ângulo de fase. Tá aí. Se aplicarmos as regras do cálculo aí, se fizermos dv dt, nós vamos ter menos xm. Vou repetir aqui a amplitude. Derivado do seno é o cosseno. E agora, derivado de quem está dentro é ômega. Então, vai vir mais um ômega para aqui, vai ficar ômega quadrado. Isso aqui, na verdade, é aceleração em função do tempo. Então, a aceleração em função do tempo é menos x amplitude, ômega 2, cosseno de ômega t, mais o ângulo de fase. Tá aí. Isso é aceleração em função do tempo. Se nós observarmos aqui, ó, podemos escrever A em função do t menos ômega 2 x máximo cosseno de ômega t mais φ. Ó, só troquei esse termo aqui de lugar, ó. Isso aqui, na verdade, é x em função do tempo. Olha aqui, ó. X em função do tempo. Tá aí. Então, posso escrever aqui, ó. X em função do tempo vezes ômega ao quadrado, na verdade, é a aceleração em função do tempo. Essa expressão é essa expressão aqui, 15.8. E aqui está a expressão escrita por extenso, já abrindo o valor da função x de t. Aqui lembrando que x máximo vezes cosseno é x em função do tempo, a gente pode deixar a equação escrita de uma forma compacta, como mostrado aqui. Então, nós já vimos para um movimento oscilatório, mais precisamente no movimento harmônico simples, é aquele movimento onde não tem dissipação de energia mecânica, a amplitude vai manter-se constante. Por exemplo, o caso aqui, ó,
da partícula, da massa que vem para a direita, volta e fica oscilando por um tempo indefinido aqui, ó. Por um tempo muito grande, ela fica mantendo essa oscilação. Então, para esse caso, nós vimos a equação de posição, nós vimos a equação de posição, nós vimos a equação de velocidade e vimos a equação de aceleração. São as equações aí, digamos, da cinemática da massa.